Olá, meu irmão. Olá, meu irmão. A paz de Cristo, meu irmão. A paz de Cristo, meu irmão. Que Deus esteja com cada um de vocês. Retomando aqui mais um novo vídeo, focado aqui no tema vocação, nessa sequência de vídeos aqui, vinculando aquilo que o Catecismo da Igreja Católica me apresenta, o que ele me diz a respeito de vocação. Eu quero refletir um pouquinho, quero meditar a respeito do que eu venho fazendo nesses últimos vídeos, compartilhando. Para ser sincero, ontem, depois da postagem, anexei o vídeo, assisti algumas vezes e de certa forma me senti mal. Aquela sensação, como eu vou dizer, de ingratidão. De certa forma era isso que eu estava sentindo. Pensei até em tirar o vídeo, mas tomei a decisão, não vou tirar não. Quero me retratar no segundo. Melhor, porque eu vou tirar. Pouco tempo depois, coisa de uma hora e meia, de eu ter anexado o vídeo aqui no YouTube, eu fui participar da missa, 3 horas da tarde. Adentrando o corredor da igreja, me deparei com um padre, que foi o meu padrinho. Cumprimentei e fui assistir a missa, refletindo em tudo o que aconteceu, tudo que foi pregado, tudo que foi a homilia do padre, tudo que foi lido, cantado. Já pensou se não existisse isso, meu irmão? Meu irmão, onde eu estaria? É algo maravilhoso, glorioso. Eu sou grato. Muito obrigado, Igreja Católica. Muito obrigado, minha mãe, Igreja Católica. Me veja como aquela criancinha que está chorando, esperneando. Acabou de sair do útero da mãe, levou uns tapinhas na bunda e foi meio que arrancada. 38, 39, 40 semanas é normal um parto. 41 para 42 já é forçado, tem que ser arrancado. A dor do parto é intensa, tanto para a mãe celeste, e para o filho que está nascendo. Não está sendo fácil para mim. Foram 41 anos da minha vida passando por esse processo. O principal culpado de tudo isso fui eu. Não tenho a menor sombra de dúvida. Tinha que ser amaciado, tinha que ser macerado para chegar até aqui e refletir em tudo o que está acontecendo. Eu levo para a história começando desde a minha mãe Rosana. Me cuidou, me abraçou. Houve erros, falhas. Chegou um certo período da minha vida crescendo, a culpei. Rebeldia, briga, confusão, discussão. Numa certa fase da minha vida cheguei a ter que ir embora. Por diversas vezes me afastava de casa, voltava, todo quebrado. E ela me abraçava, me ajudava, tanto ela quanto meu pai. Igualzinho aquela música lá, Pais e Filhos, só jogando a culpa nos meus pais. Depois de um certo tempo, entendi que não é bem assim. Contemplei uma segunda mãe, a Mãe Igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou cometer o mesmo erro, meu irmão? Será que daqui uns dias eu vou me tornar tão insuportável em meio aos meus irmãos, ao ponto que a minha mãe vai ter que me botar pra fora, me excomungar, como chega ao ponto de fazer com alguns que eu vejo aí na internet? Não é esse o meu foco, não é esse o meu objetivo. Da mesma forma que um dia eu criei consciência e abracei e amei a minha mãe Rosana como parte do processo, algo necessário, eu tenho que abraçar minha mãe Igreja Católica como parte do processo. Eu tenho que amar a minha mãe carnal, a minha mãe Igreja, para então aprender a amar a minha mãe celeste, a qual eu nasci, a qual eu adentrei em um novo mundo. Me conectei com a minha mãe e com meu pai e devo honrá-los e não ficar falando besteira aqui na internet. Do fundo do meu coração, se eu tivesse que passar por isso novamente, tudo que eu passei, eu repito mais uma vez, eu vivenciaria tudo de novo. É algo maravilhoso. E é só o começo. A criancinha está crescendo, tomando forma, tudo bem? É um bebezinho ainda, de 42 anos de idade. Nos próximos anos, se assim eu honrá-los, eu terei o privilégio de, se preciso for, me retratar de cada vídeo, de cada áudio, algo similar que estou fazendo agora. Nada do que uma bela missa dirigida
para um bom sacerdote venha resolver. Cuidaram de mim, me abraçaram durante um ano, me orientaram, investiram tempo. Eu não posso ficar aqui cuspindo no prato que eu comi. De maneira alguma. Isso não é papel de um homem. Não é. Mas algo novo tem que acontecer. Eu não passei pelo que eu passei, vivenciei o que vivenciei para chegar aqui, nesse ponto. Abrir mão de tudo para ficar aqui criando intriga dentro da igreja, como eu vejo aqui muitos canais se dizendo missionários, como por exemplo ficar enchendo o saco do padre Lancelotti. Já tem muita gente fazendo isso, não tem, meu irmão, minha irmã? Eu não quero estar no meio desse balaio não, tudo bem? Do fundo do meu coração eu conto com a compreensão de vocês. Meu intuito não é ver você rebelado, se levantando contra, militando contra a igreja, não. Não é isso que eu quero fazer e não é essa imagem que eu quero passar. Pelo contrário, eu quero me achegar e me conectar com ela mais e mais, para de fato entender o propósito da minha vida, da minha existência, e colocar em prática tudo isso que me está sendo apresentado através dos meus sentidos. Mais adiante a gente fala sobre isso. Vamos entrar agora aqui, deixa eu pegar aqui o catecismo e ler novamente alguns artigos na sequência a qual eu iniciei alguns vídeos atrás. Vamos lá. Vocação do homem. Sociedade obrigada a permitir que cada um realize sua vocação. A participação na vida social. O bem comum. Artigo 1907 do Catecismo. Supõe, em primeiro lugar, o respeito da pessoa como tal. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. A sociedade humana deve empenhar-se em permitir a cada um dos seus membros realizar a própria vocação. De modo particular, o bem comum reside nas condições do exercício das liberdades naturais, indispensáveis à realização da vocação humana. Por exemplo, o direito de agir segundo a reta norma da sua consciência, o direito a salvaguardar a vida privada e a justa liberdade, mesmo em matéria religiosa. O 7º mandamento, amor dos pobres, artigo 2461. O verdadeiro desenvolvimento é o do homem integral. Trata-se de fazer crescer a capacidade de cada pessoa para responder à sua vocação e, portanto, ao apelo de Deus. Interessante, pessoal. Acabei aqui de compartilhar com vocês 2 artigos do Catecismo que falam um pouco mais sobre vocação, e gostaria de compartilhar com vocês, me aprofundar um pouco mais a respeito do que eu estou entendendo a respeito da minha vocação, o apelo que Deus tem para com a minha vida. Quero tirar esse momento, aqui a Igreja Católica deixa bem claro que é algo que deve ser permitido para o bem comum da pessoa, algo natural. Se ali está sendo feito, está acontecendo, existe um porquê, existe um propósito, existe um significado e um sentido. E cabe ao homem deixar o fluxo de Deus acontecer. Não adianta querer se impor, julgar, apontar o dedo, argumentar. A partir do momento que eu condeno algo que está ali materializado à minha frente, eu não estou julgando somente aquela pessoa, mas também um ser divino, supremo, que está permitindo que aquilo ali esteja à sua frente. Antes eu devo o quê? Entender, compreender, buscar por que isso está acontecendo. Sem mais enrolação, eu quero falar um pouco do que a Igreja Católica fala a respeito do profeta. O que é ser um profeta? O que o Catecismo fala por ser um profeta? Conforme eu disse, eu tenho consciência, eu tenho entendimento. O meu chamado está vinculado a profetizar. Alguns meses atrás, estava doente, médicos, doutores, 3, passei por 3, não, Rodrigo, tem que arrancar fora. O quanto antes você arrancar, melhor, certo? Conversei com o meu sacerdote, com o meu padrinho,
Não, Rodrigo, eu não posso interferir, é algo pessoal seu e dos médicos, você tem que tomar essa decisão. Se eles estão te orientando a arrancar, é porque eles sabem o que estão dizendo. Pode ser que isso daí se transforme no câncer e tal, conforme eles estão dizendo. E eu vim pro meu quarto orar, buscar orientação, pedir auxílio a Deus e firmei um propósito com Ele. Eu não vou mais postergar, eu não vou mais empurrar minha fé cristã com a barriga, eu não vou mais pecar pela omissão. Eu vou sair da caverna, eu assumo esse voto contigo. E o sinal é que a glândula vai sarar, eu não vou precisar arrancar ela. Um bócio mergulhante do lado esquerdo, 4 vezes maior do que o normal. Um retorno depois no médico impressionado. Ué, o que aconteceu? Diminuiu 60% do tamanho. E eu não vou dar sequência, meu irmão. Conforme eu disse, errar é humano, persistir no erro é burrice. Eu já errei, já persisti no erro, e agora? Não tenho mais opção, eu tenho que seguir. O detalhe, tenho certeza que a Igreja Católica, a estrutura da Igreja Católica vai me permitir colocar em prática aquilo que eu estou recebendo como chamado. Talvez o convívio com os irmãos, a igreja, não vai ser fácil, eu não sei bem como vai ser. E por outro lado, tem algumas outras religiões, meu irmão, minha irmã, que vão me condenar, sabe? Aquelas embarcações que ficaram na praia, que não reconhecem Cristo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Para eles é algo restrito, é algo deles, não pode ser dito, não pode ser compartilhado. Com esses, eu vou ter problemas. Mas o que eu posso fazer? Eu assumi um compromisso e eu tenho que seguir à frente, em diante, para que vocês entendam. Um sacerdote está vinculado à parte da cintura, à região da cintura, que é a circuncisão no órgão genital. O sacerdote passa por transformações, transmutações na parte sexual, na energia vital do corpo, na região da cintura. Tanto que alguns passam por situações na parte sexual. Você vê aí tantos aí afeminados. Ou então o oposto, mulheres engrossando a voz. O que você acha que está acontecendo ali? Uma transformação, uma mutação na parte da cintura. Se não coloca em prática, se não dá consequências, se erra, se peca, se falha, consequências vão vindo, ao ponto que chega numa enfermidade, uma doença, um câncer na próstata, incha, cresce, ou então chuta o balde e a gente vê o que está acontecendo aí na nossa sociedade. Conforme aqui eu contemplei no catecismo, deixa bem claro, a pessoa que está passando por essas mutações tem um chamado para agir como sacerdote. Já no meu caso é na cabeça, a mesma confusão lá na linha de cintura que acontece com alguns que estão no nível de sacerdote, acontece na cabeça daqueles que estão no nível de profeta. Loucura, demência, delírio, esquizofrenia, ouvindo, vendo coisas que a maioria das pessoas não vê, não veem, não ouvem, não sentem. E aí a confusão se instala. E se não coloca em prática, da mesma forma que acontece lá com a próstata, lá embaixo na cintura, acontece na garganta. E aí? Eu vou ficar quieto? Eu não vou agir? Eu vou me calar? Não, eu não posso fazer isso, meu irmão, minha irmã. Eu conto com a compreensão de vocês e com o apoio de vocês. Para muitas religiões que ficou lá com a embarcação na praia, a última circuncisão é na cabeça. Eles não compreendem, não aceitam o fato do servir. Não é bem assim, eles até aceitam o fato de servir, mas para eles, lavar os pés do irmão não é servir, não é esse tipo de atitude que eles entendem por servir. O fato de estar lá em cima, usar do entendimento e da compreensão para oferecer para o próximo meios de se achegar mais perto de Deus, é o servir deles. Como um patrão numa empresa, ele entende, ele compreende. Estou servindo o meu irmão. Eu não quero agora falar muito sobre isso, mas vocês entenderam, né? Não tenho dúvida que de fato muitos estão servindo a Deus
com o talento que Deus assim os ofereceu. Muitos estão para servir através do quê? Do ouro. Mas a grande maioria só quer saber disso. Ninguém quer ser profeta, ninguém quer oferecer um incenso, ninguém quer oferecer a mirra. Não. Todos querem servir através do ouro. O mundo não vai para frente desse jeito, meu irmão, minha irmã. Não. Para muitos é na linha de cintura até o alto da cabeça. A coroa, eles entendem que a coroa é na cabeça e não no coração. Sacerdote, profeta e rei. Rei é o domínio dos sentimentos, é o pensar com o coração e não com a mente. Mas vamos ver aqui o que o catecismo fala a respeito de profeta. A ação do Espírito Santo pelos profetas, o Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Artigo 243 do catecismo. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo, agindo desde a criação e tendo outrora falado pelos profetas. O Espírito Santo está agora junto dos discípulos e neles, para os ensinar e os guiar para a verdade total. João 16:13. E assim o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Elias, pai dos profetas. Elias, os profetas e a conversão do coração. Artigo 2582 do Catecismo. Elias é o pai dos profetas, da geração dos que procuram Deus, dos que buscam sua face. Seu nome, o Senhor é meu Deus. Anuncia o clamor do povo em resposta à sua oração no Monte Carmelo. São Tiago nos remete a Elias para nos incitar à oração. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Profetas, testemunhas da justiça de Deus, os desejos do Espírito. Artigo 2543 do Catecismo. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem. Romanos 3, do 21 ao 22. Por isso, os fiéis de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 24. Eles, conduzidos pelo Espírito, e seguem os desejos do Espírito. Profetas, testemunhas da justiça de Deus. Oração fervorosa do justo tem grande poder. Artigo 2584 do Catecismo. No face a face com Deus, os profetas aurem luz e força para sua missão. Sua oração não é uma fuga do mundo infiel, mas uma escuta da palavra de Deus. Às vezes, um debate ou uma queixa, sempre uma intercessão que aguarda e prepara a intervenção de Deus Salvador, Senhor da história. Eu poderia estar lendo aqui muito mais coisas. Diversos outros artigos anunciam detalhes a respeito da vida de um profeta, o que é ser um profeta, a fase do profeta, mas de maneira bem objetiva, meu irmão. Minha irmã, o que eu quero dizer aqui? Chega a fase em que a sua oração, o seu desejo, o seu pedido, a sua súplica, a sua busca a Deus, mas é algo maravilhoso, meu irmão. É a voz de Deus em teu interior lhe dizendo: faça isso, faça aquilo. E até um tempo eu entendia como loucura, meu querido. Não tinha renunciado à legião que tentava me impedir. Sem querer me prolongar muito, algo está sendo me dito a respeito do nosso país, da nossa nação, do nosso Brasil. Um grande avivamento, algo maravilhoso, glorioso está acontecendo entre nós. E por outro lado, algo terrível tentando impedir, querendo fazer confusão e destruição em nosso meio. E o nosso Deus quer fazer justiça. E para fazer justiça ele precisa de testemunhas, homens e mulheres que anunciem a sua vontade,
Algo magnífico está para acontecer, como aconteceu na história de Nínive e Jonas, cuspido na praia, Paulo e Pedro. Agora, mais recentemente, o que aconteceu na França, testemunhas anunciando, e o povo tem que tomar uma posição, uma decisão, e se assim não agir, cabeças vão rolar, meu irmão, sangue vai ser derramado, o inimigo está sedento, ele não quer deixar que o grande avivamento venha acontecer, e o meu Senhor está me dizendo, anuncie, fale, diga, e algo glorioso está para acontecer aqui entre nós. Nosso Brasil é um mistério glorioso que está aqui acontecendo entre nós a cada dia, a cada instante, a cada segundo, e que nos próximos anos vai se intensificar e espalhar pelo nosso país. E se assim cumprirmos o nosso papel, algo glorioso acontecer, não somente entre nós, mas no mundo. Por outro lado, algo tenta nos impedir, querendo sangue. Cabe a nós agora resolvermos isso. O que nós vamos fazer, meus irmãos? Será loucura, meu irmão? Será que é demência? Será? Deixa aí o comentário seu. Se possível, se inscreva, compartilhe. Quem sabe você também está ouvindo e sentindo o mesmo que eu. E também estava aí se julgando como um louco. Está chegando o momento de algo glorioso sobre nossa nação, meu irmão, que vem sendo anunciado há décadas. Profecias milenares estão para se cumprir sobre nossas vidas. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.